Oi gente, eu sou a Paloma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, seja bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Toda quarta e sábado eu sento nesse mesmo lugar para falar de livros, literatura, dar dicas de leitura, então se é um assunto que te interessa, se é um assunto que você gosta de conversar sobre, recomendo que você fique aqui pelo canal e que você se inscreva, porque já sabe, né gente, toda quarta e sábado eu estou aqui. Hoje eu vim gravar esse vídeo pra vocês contando um pouco sobre as minhas leituras de maio, mas eu acho que antes de começar eu tenho a obrigação de conversar com vocês sobre um assunto muito sério e eu sei que muitas pessoas procuram os vídeos no YouTube, então muitas pessoas que me acompanham já me falaram isso, procuram o vídeo pra se distrair de tudo que tá acontecendo, o mundo está um caos, então as pessoas elas estão procurando algo que seja constante pra ajudar, sabe, a passar por esse momento tão difícil, mas é uma obrigação que eu tenho de vir aqui conversar com vocês pra falar que eu realmente pensei se eu deveria parar de gravar os meus vídeos, então, pelo menos no momento em que a gente tá, porque eu não quero que eu finja que nada está acontecendo e eu venho aqui gravar um vídeo toda feliz pra vocês, mostrando uma realidade que não existe, sabe? Então, eu não quero ser desrespeitosa com ninguém, eu não quero que vocês achem que eu estou aqui ignorando tudo que tá acontecendo, porque não estou. Eu acho que nesse momento os vídeos sobre livros e vídeos de leituras do mês são coisas irrelevantes, porque não acrescentam nada à discussão. Como eu falei, vieram conversar comigo para que eu continue postando, porque realmente é uma forma das pessoas lidarem com ansiedade e com tudo que tá acontecendo, para que elas consigam pelo menos passar por esse momento. Pensando nisso, eu queria dizer para vocês que eu, na posição de mulher branca, eu não tenho muito lugar de fala nesse movimento, mas eu sei que o papel de todo mundo é importante, principalmente dentro do meu canal, que é um canal que eu só venho aqui falar com vocês. Eu acho que é importante eu deixar claro o meu posicionamento, eu apoio todas as manifestações, eu estou apoiando todo mundo, por isso é que eu vou fazer o mínimo do mínimo do mínimo e indicar pra vocês no box da descrição alguns links de algumas pessoas, né, nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que estão falando mais sobre o movimento, que realmente tem coisas relevantes pra falar, porque nada do que eu falar aqui pra vocês vai ser tão relevante quanto uma pessoa que realmente está envolvida na situação, mas como eu falei pra vocês, como esse é o meu canal, eu tenho que vir aqui falar pra vocês que eu apoio todas as manifestações e que eu vou indicar pessoas que realmente estejam falando sobre esse assunto de uma maneira ativa e de uma maneira direta com ele. Sigam os produtores de conteúdo, se você está se sentindo impotente por não estar participando diretamente de tudo que está acontecendo, siga os produtores de conteúdo, realmente apoie essas pessoas na internet. Nós, do mundo literário, nós temos uma obrigação de cobrar um posicionamento das editoras, então realmente inserir essas pessoas no mercado editorial, então realmente vamos ter um papel ativo nisso. Eu acho que eu posso usar os meus privilégios e a minha voz para realmente dar voz para outras pessoas que merecem essa oportunidade, que merecem serem ouvidas. Desculpa se o clima ficou meio pesado, mas eu sinto que eu preciso falar sobre isso com vocês, que eu não estou ignorando nada do que está acontecendo para sentar aqui e gravar um vídeo. Façam esse mínimo, sabe? Façam o mínimo do mínimo, que é apoiar produtores de conteúdo nesse momento. Falado isso então, né, feito esse desabafo, vamos às minhas leituras do mês de maio, porque foi um mês muito estranho, eu não li tanto quanto eu gostaria, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, vou deixar marcado aqui no card. Alguns livros da minha TBR de junho são livros que estavam na minha TBR de maio, na minha lista de leituras de maio, e eu não consegui ler esses livros porque eu acabei me atrasando. Eu tive muitos dias pra ler esses livros, eles com certeza poderiam ter sido lidos em maio, mas eu não estava com a cabeça pra realmente me forçar a ler, sabe? Pra forçar algo que não ia fluir naturalmente. Eu acabei me atrasando bem no começo do mês, eu li pouquíssimos livros no começo do mês, acho que foram 2, e lá pro dia 20 de maio é que eu comecei a ler os outros livros, então realmente foi um mês meio esquisito, mas eu acabei lendo bastante e eu acabei assistindo alguns filmes, então também quero falar sobre isso com vocês hoje. Vamos começar. O primeiro livro que eu li no mês, na verdade, foi um livro que eu não peguei exatamente em maio, eu já vinha com ele de abril, foi o livro As Greek as It Gets.
É um romance que me prometeu ser um romance nas Ilhas Gregas. Eu peguei esse livro lá no NetGalley. Se você não sabe o que é o NetGalley, também vou deixar um vídeo marcado aqui pra você entender. Mas eu peguei esse livro porque a capa é super chamativa e eu sou apaixonada pelas Ilhas Gregas. O meu sonho de viagem é ir pra Grécia. Vendo essa capa, vendo que a descrição era um romance grego, então eu falei, bom, vou ler. Acabou que esse livro foi um livro bom, eu dei apenas 3 estrelas pra ele. Por quê? Não foi um romance extremamente envolvente, na verdade eu achei a premissa meio diferente do que o livro apresenta depois, mas nós temos uma protagonista, ela está prestes a se casar e ela meio que vai fazer a despedida de solteiro dela nas Ilhas Gregas. E lá ela tem como se fosse um crush num grego, só que esse cara ele está ali apenas pra criar dúvidas na cabeça dela, porque o romance não é com esses dois. Na verdade é ela se questionando com a questão do casamento que já tava acontecendo desde o início, sabe? Então, ainda não foi lá muito bem o que eu tava esperando, então foi apenas um livro bom. Eu acho que se você quer ler, se você quer passar um dia lendo um livro de romance, talvez essa seja uma boa opção pra você. Não tem aqui no Brasil, então você só vai conseguir ler em inglês, e como eu falei, eu peguei no NetGalley, então eu não paguei nada por ele, e fiz uma resenha depois, então é isso aí, 3 estrelas pra esse livro. O segundo livro que eu li no mês foi O Fim em Doses Homeopáticas. Esse livro foi lido em parceria com a Globo Out, e eu recebi o e-book, né, pra fazer uma resenha pra vocês. Esse livro também não foi bem o que eu estava esperando, na verdade foi, porque assim, como que eu posso explicar? Tem resenha desse livro aqui no canal, então se você quiser saber uma opinião completa sobre ele, eu também vou deixar marcada a resenha aqui no card. Mas basicamente, eu não li os 2 primeiros volumes dessa trilogia, então eu peguei logo esse último pra tentar ler, né, porque eu achei que fosse me envolver, mas acabou falando de um assunto que eu não tenho familiaridade com, que é o término de relacionamento, então eu fiquei meio à parte do livro, sabe, eu não consegui me conectar exatamente com a história, o que acabou concluindo em uma nota de 3.5 estrelas. Mas eu acho que tem um público específico que vai gostar dessa história. Como eu falei, gente, vejam a resenha pra vocês entenderem do que é que eu tô falando. Mas esse foi o segundo livro que eu li, então, Fim em Doses Homeopáticas, 3 estrelas e meia pra ele. O terceiro livro que eu li foi O Urso e o Rouxinol. Foi um e-book que estava na tabela da TBR, né, quando a gente sorteou a tabela da TBR, que também tem vídeo no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar marcado aqui no card. O card hoje vai ficar cheio, gente, cheio, porque tem muito vídeo já falando dessas leituras, mas enfim. O Urso e o Rouxinol foi uma indicação de um amigo na tabela da TBR. Quem me indicou foi a Carol, vou deixar o Instagram dela marcado aqui embaixo, é perfeito. Tem vlog dele. Como eu falei, o card vai ficar cheio. Também tem vlog dele, se vocês quiserem assistir, também tá aqui no card. Esse livro foi extremamente bom de ler. É uma fantasia, ele vai contar a história de uma garotinha, né, que vive lá na Rússia com a sua família, e vai contar desde que ela era uma criança até quando ela se torna uma jovem. E ele é uma fantasia, então ele envolve espíritos da floresta, envolve criaturas míticas. Eu acho que é um livro extremamente interessante. Eu vi no final do livro, eu nem comentei isso no vlog porque eu ainda tava lendo, mas no final do livro tem uma nota da autora falando que ela modificou algumas coisas da cultura russa, então se uma pessoa russa mesmo for pegar pra ler o livro, ela vai estranhar um pouco porque os nomes estão diferentes, né, assim, a grafia dos nomes e tal, mas eu ainda recomendo muito pra vocês. É uma história extremamente, como que eu posso dizer, não é reconfortante, sabe, mas é uma fantasia leve, uma fantasia suave, não tem maldade, é um livro extremamente gostoso de ler, mas é o primeiro livro de uma trilogia, então eu com certeza vou continuar a ler. O terceiro volume eu acho que não saiu aqui no Brasil ainda. Os 2 primeiros já, é o Urso e o Rouxinol. Acho que já saiu todos, gente. Ou não? Acho que não. Agora eu tô confusa. Buguei. Mas eu queria ler em inglês, pena que os e-books e os livros dessa série, dessa trilogia, são extremamente caros. Juntando o dólar absurdo com os livros que já são naturalmente caros, impossível, não dá pra ler. Mas eu pretendo muito continuar essa trilogia, e eu dei 4 estrelas e meia pra esse livro, então O Urso e o Rouxinol, lindo, recomendo pra vocês. O próximo livro que eu li foi Tomates Verdes Fritos, da Fanny Flagg, e esse livro, ele é um clássico da cultura sulista americana. O que vai contar essa história? Basicamente, nós temos 2 histórias diferentes, a que se passa no presente e a que se passa no passado. Na história do presente, nós acompanhamos a Evelyn. Ela é uma mulher de meia idade, com vários problemas na vida, mas ela vai visitar a sogra, tá num asilo, numa casa de repouso, e lá ela conhece essa senhorinha que tá sozinha, então elas começam a conversar. Essa senhorinha, ela vai contar a história do passado, então
Todas as vezes que a Evelyn for nessa casa de repouso, ela vai conhecer um pouquinho mais dessa história, então é como se fosse um flashback. No passado, nós vamos acompanhar uma cidade, a Parada do Apito, mais especificamente um café que tem nessa cidade. Ele é comandado pela Id e pela Ruth. Elas são amigas, mais do que amigas, mas naquela época elas eram apenas amigas. Esse livro vai acompanhar a vida das duas durante anos. Mas ele também vai abordar um assunto extremamente importante, que era a segregação dos Estados Unidos. Então, o sul dos Estados Unidos era muito segregado, os negros e os brancos eram muito separados. Então, a Fanny vai abordar esses dois assuntos, então o racismo e essa organização, mas ao mesmo tempo ela vai acompanhando a vida dessas pessoas que moram nessa cidade. O importante dizer, assim, sobre esse livro é que, apesar dele falar da segregação e da história dos negros, ele é escrito por uma pessoa branca, privilegiada. Se você quer saber mais sobre o racismo, se você quer saber mais sobre a segregação nos Estados Unidos naquela época, recomendo que você pegue um livro de uma pessoa negra escrevendo sobre isso, apesar de ser difícil porque essas pessoas não tinham oportunidade alguma naquela época. Mas esse livro aqui ainda compensa, ainda dá uma visão geral da situação. Fica a seu critério, né? Como eu falei, não quero enganar vocês falando que esse livro é maravilhoso, mas ele é escrito por uma pessoa branca falando sobre negros. Mas eu amei esse livro, de verdade, eu dei 5 estrelas pra ele é incrível, você fica muito apegado aos personagens. Não tem nenhum acontecimento extremamente absurdo, sabe? Não tem nenhuma aventura, mas você fica tão ligado com a história de vida dessas personagens que no final você sente falta delas, sabe? De verdade, você sente muita falta de ler sobre elas. O livro é super simples, apesar de ser um clássico sulista, a linguagem dele é super simples. Os capítulos são super curtos, então ele é muito fácil de ler. Esse livro aqui saiu na cartinha de adaptação da Tabela da TBR. Então nada mais justo do que assistir o filme, que foi o que eu fiz. Eu assisti a adaptação dos anos 90, acho, desse filme. E, gente, foi uma adaptação extremamente fiel, assim, eu fiquei até surpresa, porque eu não estava esperando que fosse ser tudo isso. Eu vou deixar uma imagem pra vocês aqui, que eu tirei um print da tela. O roteiro do filme foi escrito pela Fanny Flagg, ou seja, a autora do livro estava envolvida com a adaptação e foi ela quem adaptou o roteiro, né, que tirou a história do livro e transformou em um roteiro, uma das pessoas, né. Eu acho que isso foi essencial para fazer do filme uma obra muito fiel. É claro que algumas partes não aparecem, algumas coisas foram modificadas pra caber num filme. São muitos personagens que aparecem aqui. E no filme não tem como colocar todo mundo. Então eles tiraram algumas pessoas e adaptaram as histórias pra caber menos pessoas na história, sabe? Mas ainda assim é uma ótima adaptação. As personagens estão perfeitas no papel. A Evelyn, a Ruth, a Id. Gente, sério, assistam a adaptação. E eu recomendo muito os dois pra vocês, tanto o livro quanto o filme. E eu assisti o filme apenas porque tava na carta de adaptação, então fazia sentido que eu fosse ler o livro e depois visse a adaptação dele pro cinema. Eu quero ter o costume de falar o nome do tradutor, eu esqueci de falar no começo, mas eu vou falar agora aqui no final. Ele foi traduzido pela Vera Caputo. Essa edição é da Folha de São Paulo, da coleção Mulheres na Literatura, então tudo certo aí pra vocês, mas foi maravilhoso, 5 estrelas, leiam. O próximo livro que eu li no mês foi Goodbye Days, do Jeff Zentner. Esse livro foi traduzido aqui pro Brasil como Dias de Despedida. Ele é um livro bem conhecido, ele já esteve presente na caixinha do Turista Literário, então várias pessoas conhecem. Mas ele vai contar a história de um garoto que está passando por uma fase de luto. Isso porque os seus 3 melhores amigos morreram num acidente de carro. E isso não é spoiler, porque tá literalmente na sinopse e no primeiro capítulo, tá? Então, como eu falei, os 3 melhores amigos dele morreram num acidente de carro, mas tem um negócio aí que, né, piorou a situação, porque o único sobrevivente desse acidente mandou uma mensagem de texto para o garoto que estava dirigindo o carro. E esse garoto que estava dirigindo o carro foi responder a mensagem de texto enquanto dirigia, e por isso é que causou o acidente. É claro que isso é relativo a exatamente essa questão que vai ser abordada no livro, então se foi culpa dele ou não, como que ele vai lidar com o luto e a culpa, mas é um livro extremamente emocional. Apesar de ser sofrido, eu li bem rápido, e os Goodbye Days, que são dias de despedida, é porque ele decide fazer dias de despedidas para esses amigos. É um livro muito bom de ler, eu acho que se você já passou pelo luto, você vai se conectar com ele de alguma forma. O que falar desse livro mais do que eu já falei pra vocês, porque eu não quero dar spoiler, porque assim, parte da emoção é você realmente não saber nada, entrar de cabeça e ler, sabe? O que eu posso dizer é que as primeiras 100 páginas desse livro foram bem lentas e tava bem repetitivo. Mas porque foi como eu falei, né? O livro ele vai abordar literalmente o sentimento do menino, o luto e a culpa. Então,
gira em torno disso, a história gira em torno disso. Mas depois que começam os dias de despedida, o livro flui de uma maneira extremamente boa. O final é sofrido, mas eu ainda recomendo pra vocês. Eu não sei como está a edição brasileira, mas eu acredito que esteja tão boa quanto essa, que é a gringa. Então leiam Dias de Despedida e depois me contem o que é que vocês acharam, se vocês conseguiram se conectar com a história, porque realmente fala do luto e se você nunca passou pelo luto, acho que não vai ser muito claro pra você o que é esse sentimento. Mas eu dei 4 estrelas pra esse livro no final e eu recomendo pra vocês. O próximo livro que eu vou falar sobre não foi o último livro que eu terminei de ler no mês, mas como eu vou detonar ele agora, se preparem, eu não quero terminar o vídeo com um clima tão pesado, então eu vou deixar o último livro que eu separei aqui pra falar pra vocês depois. O livro que eu vou falar agora não é um livro que eu terminei de ler. No vídeo anterior, onde eu falei das minhas leituras de junho, eu comento sobre esse livro que ele era a minha leitura atual. E eu abandonei esse livro na metade, que é A Cidade do Sol, do Khaled Hosseini. Por que eu abandonei esse livro? Deixa eu contextualizar pra vocês. Esse livro vai contar a história de 2 mulheres que têm as suas vidas entrelaçadas em uma. A primeira mulher é a Marianne. Ela é uma filha ilegítima de um cara muito rico lá no Afeganistão. Ou seja, uma filha ilegítima fora do casamento, e ele já tinha 3 esposas, ele ainda tem uma filha fora do casamento. É muito complicado porque essa criança, ela é extremamente marginalizada. Ela não tem direito algum, o pai não vai assumir ela assim como uma filha legítima, porque ela foi concebida fora do casamento, então a vida da Marianne já começou uma desgraça. Ela é casada de forma forçada com um cara bem mais velho, o que é uma coisa infelizmente normal no Afeganistão. As meninas se casam muito cedo, tanto que foi muita luta para conseguir colocarem uma lei que estabelece uma idade mínima pro casamento, porque até isso não tinha, então as meninas sofriam muito. E a Marianne casa com esse cara. Ok, temos a vida da Marianne. A segunda é a Layla. Ela é uma garota que nasceu na rua da Marianne, então ela é mais ou menos uns 20 anos, acho, mais nova do que ela, alguma coisa assim, gente. É uma diferença muito grande de idade. Mas um dia ela está prestes a sair do Afeganistão, porque o Afeganistão está em guerra civil, então o governo está sofrendo mudanças, né? O governo foi tirado todo mundo do poder e agora tava acrescentando outro, só que tinha gente que realmente não quer que o poder fique na mão de um, fique na mão de outro, então é uma guerra civil pesada. Isso acontece até hoje, se vocês forem ver, os países do Oriente Médio, a maioria está em guerra, então até aí tudo bem. Tudo bem não, né? Assim, até aí eu entendo a história. Mas a Layla, ela nasce nessa situação e quando ela já é mais velha, lá para uns 14 anos, ela está tentando sair do Afeganistão com os pais dela, quando um míssil atinge a casa e mata os pais dela. Então agora elas têm a sua vida entrelaçada com a Marianne, porque ela se torna a segunda esposa do marido da Marianne. E isso, até agora, foi certamente um spoiler pra vocês, porque eu não consigo falar mal desse livro se eu não falar um spoiler. Desculpa, gente, mas realmente eu não recomendo esse livro pra vocês, então, ok, seguimos a vida. Esse livro, ele era pra ser escrito como uma forma de mostrar a consequência da guerra, as consequências da guerra na vida dessas mulheres. Mas ele é basicamente um livro que, até o ponto em que eu li, que foi a página 230, ele é basicamente uma descrição extremamente detalhada de episódios de violência doméstica e estupro. O autor, ele não aprofunda a situação da guerra, ou seja, ele tem um assunto extremamente importante nas mãos, mas ele não utiliza isso. As personagens são muito rasas, unidimensionais. A Marianne e a Layla, elas existem apenas pra sofrer violência doméstica do marido. É basicamente pra isso que elas estão ali. E isso é extremamente revoltante. Fora, gente, que foi o que eu falei pra vocês. Nas 230 páginas que eu li, foram tantos episódios extremamente detalhados de violência doméstica, de cenas extremamente fortes, que eu não entendo como que as pessoas dão uma nota alta pra esse livro, juro. Eu não consigo entender. Eu tô muito alterada. Eu não quero julgar a sua nota. Se você leu esse livro e deu uma nota alta, problema seu, assim, sinceramente, faça o que você quiser, sabe? Mas eu não consigo entender, eu não consegui passar da página 230 porque esse livro acabou com a minha noite. A última cena que eu li foi uma cena extremamente detalhista de uma violência doméstica. Já tinha passado estupro, já tinha passado vários episódios e eu estava aguentando o filme, ele já estava me incomodando. Tanto que no vídeo anterior eu ainda falo que eu tinha que me forçar a pegar o livro, porque eu não tinha vontade alguma de ler. Mas essa última cena, o marido está prestes a
cometer violência contra uma criança. E aí eu falei, bom, já chega, esse é o limite, eu não vou ultrapassar esse limite, porque eu já estava extremamente incomodada, o livro tinha acabado com a minha noite, eu não conseguia parar de pensar no que eu tinha lido. E isso não é uma coisa boa, porque eu não acho que tudo que o autor fez, tudo que ele escreveu, tenha sido feito de uma forma respeitosa. Eu acho que ele apenas se aproveitou de uma situação que existe, porque essas mulheres, elas sofrem muito, elas sofrem violência doméstica do marido, elas são estupradas pelo marido, porque isso é uma situação, infelizmente, comum no Afeganistão. Isso, assim, falando por cima, tá? Não vou generalizar, porque não é geral, mas eu acho que o autor tinha uma oportunidade extremamente importante de falar sobre a guerra, de aprofundar a complexidade da vida dessas mulheres, mas ele não fez isso, ele apenas quis detalhar cenas de violência, e eu não entendo o autor que quer lucrar em cima de cenas de violência, e nem foi de uma forma respeitosa, porque é um assunto que a gente tem que falar sobre. Eu acho que tem muitos livros aí que falam de uma forma muito sutil, falam de uma forma muito respeitosa com a situação, e não foi o caso. Basicamente eu falo isso pra vocês porque se uma pessoa que já sofreu violência doméstica na vida pegar esse livro pra ler, ela vai sofrer um gatilho tão grande com ele que eu nem quero imaginar o que pode acontecer com a cabeça dessa pessoa. Se eu, que nunca passei por nada parecido, já fiquei com a cabeça completamente transtornada, eu imagino uma pessoa que tem gatilho com isso. Então, se você já passou por uma situação dessa, se você tem gatilho com violência contra a mulher, violência contra a criança e estupro, não pegue esse livro pra ler, porque você vai ter um gatilho enorme. Esse livro é um gatilho em forma de livro. E eu gastei todo esse tempo falando sobre ele porque eu realmente odiei, eu abandonei, eu nem dei nota pra ele, mas eu não quero mais olhar pra cara desse livro, eu não vou falar mais sobre ele aqui no canal, então não esperem que eu leia mais nada desse autor, com exceção de um livro que eu já vou explicar pra vocês. Enfim, gente, eu acho que era a única coisa que eu conseguia falar pra vocês, e como eu falei, eu estou extremamente estressada com isso, eu não consigo falar sobre esse livro sem ficar muito nervosa. É isso aí, gente, eu não recomendo esse livro pra vocês. Não, simplesmente não. E vocês nunca mais vão ver esse livro aqui no canal, porque eu me recuso a falar sobre ele. A exceção que eu falei pra vocês foi um livro que eu já falei na leituras do mês de junho, né, programadas pro mês de junho, é porque eu solicitei um livro de parceria desse autor com a editora Globo. Eu não tinha ideia que eu ia odiar tanto essa história, então eu peguei A Memória do Mar pra ler. Eu só tô falando isso agora pra vocês no vídeo de leitura de maio, que não tem nada a ver, porque esse livro, gente, ele simplesmente estragou toda e qualquer experiência que eu possa ter com esse autor. Então, na leitura de A Memória do Mar, eu vou trazer essa carga de ranço, essa carga de ódio, basicamente, pra nova história. Então, não vai ser uma leitura totalmente imparcial, mas era só isso que eu queria falar pra vocês. E agora vamos pra última leitura, porque vamos acabar esse vídeo com um clima mais leve. O último livro que eu terminei de ler, então, metaforicamente, foi Persuasão, da Jane Austen. Esse livro foi a nossa leitura coletiva, com metas semanais, e no grupo do WhatsApp que eu criei para as leituras, nós discutimos semanalmente as metas. Então, todo domingo a gente discutia as metas. Esse livro foi incrível. Eu ia falar perfeito. Preferi incrível. O que falar dessa história? Vamos começar contextualizando a história pra vocês. Persuasão, da Jane Austen, essa edição do Mulheres na Literatura, que foi traduzido pela Mariana Menezes, vai contar a história da Anne. A Anne, ela vive com o pai, a irmã mais velha, e ela tem uma irmã mais nova que já se casou. A mãe da Anne faleceu faz alguns anos. A família dela é extremamente odiável, porque nesse livro, a Jane Austen, ela literalmente pega as piores características dessas pessoas e aumenta 10 vezes. É uma grande crítica da Jane Austen à sociedade daquela época. Então, o pai da Anne é um cara muito vaidoso, a irmã mais velha também, e a irmã mais nova é extremamente ridícula. Ela é uma pessoa muito, como eu posso dizer, fútil, vamos por assim. A Anne é diferente de todos eles, ela é uma garota quieta, observadora. Quando a Anne era mais jovem, quando ela tinha lá para os seus 19 anos, ela se apaixonou por um jovem rapaz que morava perto dela e eles decidiram casar. Só que esse casamento foi completamente contrário ao que a família gostaria que ela fizesse. Então, uma das pessoas mais próximas a ela, que era uma senhora, né, que meio que tinha esse papel de mãe na vida da Anne, a convenceu de não casar com esse rapaz e realmente cortar relações com ele. Esse rapaz, então, ele entra na marinha e ele vai ter uma carreira como um homem do mar. O livro se passa 8 anos depois desse acontecimento, então nesse caso a Anne já tem 27 anos e o rapaz é mais velho do que ela, mas as vidas deles se encontram novamente.
E a Anne ainda não casou, ela é uma mulher mais velha que pela sociedade já perdeu essa perspectiva de casamento. Ela já é mais velha, ela tem 27 anos, gente. E ela já não tem mais perspectiva de casamento. Pois é. É uma das críticas da Jane Austen, então ela coloca uma protagonista mais velha, o que é diferente das outras que ela põe, porque as outras são bem novas, dos outros livros no caso. Mas a Anne, ela é uma pessoa quieta, é aquela pessoa observadora que não gosta de ser o centro das atenções, mas quando ela reencontra esse homem que antes era a sua paixão, ela percebe que os seus sentimentos não mudaram e que ela continua apaixonada por ele. Esse livro aqui, ele é considerado a maior história de amor da Jane Austen, então ele é o livro mais romântico que ela já escreveu. Esse livro, pra mim, na minha cabeça, é a própria vida da Jane Austen. No início dessa edição tem um prefácio que fala literalmente sobre isso. Esse livro foi o último livro que a Jane Austen escreveu enquanto viva. Depois que ela terminou esse livro, ela acabou falecendo. Só que nesse momento, quando ela estava escrevendo esse livro, a Jane já era uma mulher mais velha e ela também não tinha se casado. Fora que os dois irmãos da Jane Austen, eles eram homens do mar, eles trabalhavam na marinha, eles eram oficiais da marinha. Então, pra mim, esse livro é a história de amor que a Jane Austen gostaria de ter vivido, o que o torna apenas mais especial, falando a verdade pra vocês. Ele é muito, muito bom, a história é constante, mas você tem a personalidade da Anne, que é uma personalidade que combina muito com a minha. Nós temos o pretendente dela, que tem um nome muito difícil, que eu não vou lembrar pra vocês qual é. Mas ele também é um cara muito interessante. É claro que tem algumas confusões, né, que a Jane sempre põe nas histórias, então pessoas que aparecem ali pra causar, mas realmente é uma história muito romântica e eu recomendo muito pra vocês. Eu estou pra assistir a adaptação de Persuasão, eu ainda não assisti, mas tem um filme antigo até. Eu espero muito que seja bom, eu espero muito que seja fiel, eu estou animada pra assistir. Como eu falei, eu não assisti ainda, mas quando eu assistir, eu vou nas minhas redes sociais falar pra vocês se compensa ou não. Mas Persuasão é extremamente lindo, eu recomendo muito pra vocês, esse livro foi 5 estrelas. E essas são as minhas leituras de maio, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu não vou ficar segurando esses livros. Foram breves comentários e uma breve alteração da minha tranquilidade. Como eu falei, tem alguns vídeos aqui no card, se vocês quiserem assistir. Eu falei muitas coisas que eu já tinha falado em outros vídeos, então vejam aqui no card. Me conta aí nos comentários se você já leu algum desses livros ou qual foi a sua melhor leitura de maio. Então, relembrando pra vocês, todas as minhas redes sociais estão no box da descrição e todos os links, tá, que eu falei lá no início também estão no box da descrição. E eu acho que eu fico por aqui. Já falei demais e a gente se vê no próximo vídeo do canal então, quando eu volto com os conteúdos literários. Um beijo pra vocês e tchau!